Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL. Toda semana trago aqui para o canal vídeos ou lives sobre o banco de dados SQL Server e também falo sobre a carreira do DBA, esse que é o administrador de banco de dados SQL Server. Se o seu objetivo é aprender sobre esse banco de dados e entrar de uma vez por todas na sua carreira como um DBA SQL, você está no lugar certo, porque aqui você vai ter muito conteúdo sobre esse tema para alavancar a sua carreira aí no início da sua jornada. Na aula de hoje eu quero falar com você sobre os 4 databases de sistema que existem dentro do banco de dados SQL, falar um pouquinho sobre o backup deles e como que a gente faz para restaurar esses bancos. Esse tema não é muito comentado, não é muito falado, não se dá muita importância para ele, mas quando acontece algum problema no ambiente, com certeza você vai precisar saber manusear essas bases para recuperar ali um ambiente de um possível desastre. Fechado? Então bora lá comigo aprender aqui. Antes disso, só pedir para você deixar aqui o seu like, compartilhar também esse vídeo com aquelas pessoas que você conhece que também querem trabalhar com o banco de dados SQL Server. E se você não é inscrito no canal ainda, aproveita, vai, clica aí, faça sua inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos. Lembrando que é muito importante a sua participação, deixa para mim também aqui nos comentários se você já tinha visto sobre esse tema, já ouviu alguma vez ou até mesmo já botou a mão na massa mesmo sobre esse tema da aula de hoje. Combinado? Então bora lá para minha tela, acompanha aqui comigo. Bom, vamos lá então. Eu estou conectado aqui na minha instância do SQL Server 2019 e eu vou expandir aqui para que você possa visualizar. Ó. Então, eu estou na minha instância do SQL Server 2019. E aí, aqui, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que existem duas nomenclaturas que a gente usa quando a gente fala de banco de dados SQL Server para se referir a uma base de dados. Existem as bases de sistema, que a gente fala, e existem as bases de usuários. Qual que é a diferença entre elas? As bases de usuários são aquelas que você de fato cria ali no ambiente, na sua instância, para a aplicação utilizar. É onde as aplicações vão salvar dados, vão ler os dados e por aí vai. É de fato o banco que você cria. Já os bancos de sistema, que a gente fala, são os bancos internos que a própria instância do SQL Server precisa ter para guardar as informações, as configurações que você faz ali dentro. Então, o próprio SQL Server faz uso de databases, nesse caso, os databases de sistema, para armazenar as informações a nível da instância, as configurações, logins, jobs, enfim, tudo aquilo que for preciso. Além disso, existe também uma base aqui que é o TempDB, a qual ela não armazena configurações da instância, mas quando a gente for ver detalhadamente cada uma delas aqui, você vai entender para que ela é utilizada e ela é muito importante, inclusive, dentro de uma instância do SQL Server. Então aqui já vai o primeiro ponto, ok? Nós temos as bases de usuários, que são as bases que a gente cria, e tem as bases de sistema. É importante que você lembre sempre disso quando a gente está falando base de sistema. Estamos falando da Master, Model, MSDB e TempDB principalmente, ok? Existe mais uma outra base que ela não aparece aqui, é um controle interno do SQL, mas nós vamos nos atentar aqui a esses 4 databases que vocês estão vendo aqui. Beleza? Então vamos lá. Ó. Primeiro ponto, a gente tem que ter backup dessas bases. Por que é importante ter backup dessas bases? Eu vou mostrando aqui para vocês detalhadamente uma por uma. Vamos começar aqui pela base Master. A base Master ela é a, digamos que, carro-chefe aqui da nossa instância. Ela é a principal da nossa instância. Nela vão ficar armazenadas as informações a nível de instância, vão ficar armazenados os logins que você criou na instância. Nela vai ficar também marcado ali quais databases existem dentro da sua instância e qual que é o caminho que estão alocados os arquivos de dados e de log desses databases. Então é importante sim que você tenha a backup desse database chamado master, que é ali de fato, sem ele a instância não funciona, porque ele vai conter ali uma série de configurações de informações muito relevantes da sua instância. O segundo database que nós temos aqui é o database model. Esse database ele não é tão importante assim,
Mas dependendo do ambiente, dependendo do cenário, pode ser também importante que você tenha backup desse cara. O que que ele é? Todas as vezes que você vai criar um database novo aqui dentro dessa instância, ele precisa ter um template padrão, correto? Esse template padrão é baseado nessa base model. Quando você dá um botão direito aqui na instância, Create Database, vai abrir uma tela, ele já vai vir com algumas configurações pré-selecionadas por default, é porque ele está olhando para esse Database Model e está pegando ele como um modelo para fazer a criação do database. Se você dá ali a instrução Create Database e o nome do database, sem passar nenhuma informação, o que que ele vai fazer? Ele vai criar o banco de dados e vai pegar todas as configurações que estão como padrão dentro desse database model. Então, se você tem ali alguma configuração específica que faz sentido para aquele ambiente no database model, para que os databases criados já nasçam com essas configurações que você fez nele, aí nesse caso é importante você fazer backup do model. Mas sendo sincero, na grande maioria das vezes a gente nem mexe nesse cara, tá? Mas se você tiver a possibilidade, coloque aí na sua política de backup. O terceiro database que nós temos aqui é o MSDB. O MSDB também é um database extremamente importante. Sabe quando você cria um job, cria um operador, cria ali aquela configuração para automatizar uma rotina? É no MSDB que o SQL Server vai armazenar essas informações. Então, quando você cria um job, por exemplo, você vai dar lá o nome para ele, vai configurar as steps que ele tem que executar, os scripts que ele tem que rodar, vai criar o agendamento desse job. Ah, ele tem que rodar todo dia, meia-noite, tem que rodar 3 vezes por dia, 6, 12, 18, ou tem que rodar a cada 10 minutos. Onde que o SQL Server armazena essas informações que você configurou? Vai tudo para dentro do MSDB. Ele é um banco extremamente importante que você tenha backup, porque é comum que os clientes tenham jobs e também vão existir ali os jobs de manutenção do banco, né? Rebuild de índice, os jobs de backup, os jobs que o próprio DBA utiliza mesmo. Então, por conta disso, é importante que você tenha backup desse database, porque numa situação de catástrofe, onde você perdeu o ambiente, você vai restaurar esse backup do MSDB e, consequentemente, você vai ter ali os seus jobs e aquelas configurações ali mais voltadas ao SQL Agent funcionando da forma como estava antes. Ok? E aí, por último, nós temos aqui o quarto banco, que é o TempDB. Nós geralmente não fazemos backup do TempDB porque não precisa. Como o próprio nome já diz, ele é um banco temporário. Ele é extremamente importante para a instância. Algumas operações, quando você faz um select, por exemplo, em algum database de usuário, da aplicação ali, algumas operações podem precisar do TempDB para executar. Quando você cria uma tabela temporária, é no TempDB que ela vai ser criada e por aí vai. Ela é extremamente importante também para a questão de performance. Alguns cenários de perca de performance podem estar relacionados ao TempDB. Então, ele, ao mesmo tempo que é um banco extremamente importante para a instância, por conta dessas operações e por conta do desempenho, todas as vezes que você reinicia o SQL Server, por exemplo, esse database é criado, ele é descartado e criado novamente do zero. Ou seja, ele é um banco de fato temporário que é utilizado ali por essas operações e quando o SQL desliga e liga de novo, ele descarta aquilo e cria um do zero novamente para atender essa necessidade aí dessas operações. Portanto, como ele é um banco, entre aspas, descartável, você não precisa fazer backup desse banco de dados, tá? Então, em resumo, dois bancos aqui são principais e eu recomendo que você faça backup deles obrigatoriamente. Banco Master, que é a central ali da instância, e o MSDB, que é o que armazena os jobs, as configurações ali relacionadas à parte do SQL Agent. E opcionalmente você pode fazer do banco model, beleza? Então vamos lá. Como que eu gero o backup desses databases? É bem simples, é a mesma sintaxe que você utiliza para fazer a criação de um backup de um database de usuário mesmo. Vamos fazer juntos aqui, ó. Backup database, o nome do database, né? Nesse caso aqui master, to disk, eu quero jogar para o disco. Vou jogar aqui para minha unidade D, pasta que eu já deixei criada chamada TMP. Vou colocar o nome aqui master 1404.back, vou dar a extensão para ele aqui back, que é a extensão padrão. O if checksum, que eu quero que ele faça a verificação aqui de soma.
e também quero que ele comprima, compression. Vou selecionar esse cara, vou dar um F5 e ele vai gerar para mim, ó. Backup processou com êxito, já tenho o backup do meu banco de dados master, banco de sistema master criado. E para os demais, é a mesma coisa. Vou copiar aqui, vou colar aqui embaixo e vou colar aqui embaixo. Para o model, eu vou mudar o nome aqui, vai ser model, e aqui também model, e aqui vai ser o MSDB. E aqui o nome MSDB. Vou executar o do model, ok, e vou executar do MSDB, ok. Backup dos 3 databases gerados. Vamos simular aqui uma situação real. Imagina que esse aqui é o servidor de um cliente e você que é o DBA tem a configuração lá dos backups dos databases e incluiu agora que você aprendeu essas 3 bases aqui de sistema também para serem backupeadas. Já está lá na sua rotina automática e por aí vai. Imagina que o servidor do cliente teve algum problema e ele vai precisar reconstruir esse ambiente nessa máquina porque corrompeu alguma base ou o disco onde estava armazenado o master, o MSDB, por exemplo, corrompeu e vai ser necessário ali recuperar esses databases para recuperar a sua instância. Ou até mesmo ser criado um servidor novo com os mesmos caminhos de pasta, com a mesma estrutura, uma réplica desse onde está rodando oficialmente que deu problema, para recuperar o ambiente ali. E aí você vai precisar subir o backup da base master, subir o backup do MSDB, para recuperar já de cara todas essas configurações, logins e jobs que tínhamos originalmente lá no ambiente que deu problema, beleza? Como que eu faço então para fazer o restore desses databases? Vamos começar aqui pelo restore do database master. Para fazer o restore desse database é uma situação um pouquinho diferente do que a gente está habituado. Para fazer um restore de um database da maneira normal, você vai aqui no próprio Management Studio, escreve ali um comando de restore database, ou vai pela própria tela aqui, botão direito, restaurar o banco de dados, seleciona o arquivo, dá um nome e ok, pronto, ele vai restaurar para você. Como nós estamos falando aqui do banco de dados principal da instância a nível de controle da instância, que é o que vai ter os metadados e por aí vai, login e tudo mais, para fazer o restore dele é um pouco diferente e nós vamos fazer isso agora. Um pré-requisito para fazer esse restore do banco de dados master é que você se conecte na instância quando ela estiver configurada para acesso como modo único de acesso, que a gente chama de single. Como que a gente faz essa configuração? Eu vou precisar primeiro ir lá no Configuration Manager, no serviço aqui da minha instância. Eu vou procurar lá o serviço do SQL Server, da minha instância em questão. Eu tenho aqui vários instalados na minha máquina. Eu vou procurar a do SQL Server 2019. É esse cara aqui. Vou dar 2 cliques nele. Ele vai me abrir essa janela. Dentro dessa janela, nós temos uma opção aqui, uma abinha chamada Parâmetros de Inicialização. Eu vou clicar nela e aí ele vai dar alguns parâmetros existentes aqui que são coisas que já vêm por default do SQL. Isso aqui a gente não vai mexer nada, beleza? Que é o caminho aqui onde estão, por exemplo, o database master, o error log e por aí vai. Nós vamos inserir um parâmetro aqui que é o "-m", M minúsculo. Você vai vir aqui nessa janela que abriu, vai vir aqui em especificar um parâmetro de inicialização, vai colocar "-m", né, "-m", vai clicar em adicionar. Ele vai adicionar para você aqui o parâmetro "-m". Você vai dar um aplicar, ele vai dar uma mensagem que é necessário reiniciar a instância. Vou dar um OK, OK. E agora eu vou dar um botão direito aqui no serviço e reiniciar. Quando eu fizer isso, agora ele vai subir com aquele parâmetro "-m e ele vai subir a instância para mim no modo single, que foi o que eu falei anteriormente, de conexão. E aí, com esse modo, eu consigo fazer o restore do database master aqui dentro da minha instância, tá? Agora tem um outro passo. Enquanto ele reinicia aqui, eu vou salvar esse script, SQL Backup. Vou salvar esse script, salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. Vou fechar essa conexão e vou fechar essa conexão também, porque eu preciso garantir que ao acessar a instância agora,
no modo single, eu vou conseguir acessar ela somente por aquela sessão que eu vou abrir aqui com vocês agora, beleza? Então, eu fechei tudo que eu tinha aqui, a instância já reiniciou, eu não tenho mais nada conectado nela. E aí, como que a gente vai fazer agora o restore? Nós vamos utilizar aqui uma forma de acesso que é pelo CMD. Nós vamos utilizar um utilitário chamado SQL CMD. Quando você instala o SQL Server, automaticamente ele já traz para você esse utilitário junto. Caso não tenha aparecido aí na sua máquina, é só dar um Google ali, SQL CMD, download, ele vai baixar ali o packzinho para você, você instala e aí você já vai conseguir utilizar. Como que eu vou fazer? Vou clicar aqui na barra de pesquisa, CMD, vou dar um botão direito, executar como administrador. Isso é importante, tá? Execute o CMD como administrador. Aqui dentro do CMD, eu vou digitar o seguinte comando, SQL CMD, que é para chamar o utilitário que eu quero utilizar aqui. Vou dar um espaço, vou passar o primeiro parâmetro, "-s". O que é esse parâmetro? É o nome do servidor, a string de conexão da instância que eu desejo me conectar. Então, nesse caso, eu vou dar um ponto barra. O que é esse ponto? O ponto é para pegar o nome da máquina. Como eu estou logado na máquina de banco, eu não preciso digitar o nome dela. Se eu pôr um ponto, ele já vai entender que é a máquina local que eu estou conectado. A barra, né, para colocar o nome da instância, SQL Server 2019. Aí um ponto importante aqui. Para fazer essa ação, para você conseguir se conectar aqui no modo single na instância, você precisa estar logado na máquina com um usuário de Windows que seja administrador dessa máquina. Como que eu faço isso, Caio? Não sei como que eu vejo se está como administrador ou não está. Você vai dar um botão direito aqui no menu iniciar, vai vir nessa opção, gerenciamento do computador. Então, botão direito em iniciar, gerenciamento do computador. Ele vai abrir uma janela aqui para você. Aí nessa janela, você vai expandir aqui usuários e grupos locais na lateral. E aí você vai vir aqui em grupos, e aí tem o primeiro grupo aqui, é administradores. Você vai dar 2 cliques nele, ele vai listar aqui para você todos os usuários de Windows da máquina, ou da rede, por exemplo, do domínio, que estão configurados como administradores nesse servidor onde está o banco de dados. No meu caso aqui, o meu usuário já está. Se porventura o seu não estiver, você vai talvez precisar que a equipe de infra faça isso para você, ou se você tiver permissão, você mesmo vem aqui em adicionar, vai procurar o nome dele, vai dar um OK e vai adicionar aqui dentro do grupo de administradores. Beleza? Então, antes de se conectar aqui com o SQL CMD, é necessário que você faça esse passo colocando o usuário do Windows que você está usando como administrador da máquina. E aí é só você dar o Enter aqui, uma vez que você colocou tudo isso. Veja que ele apareceu aqui para mim, o número 1. Significa que ele já se conectou na minha instância com o modo de usuário único, single lá de conexão, para que eu possa fazer o restore do banco de dados aqui do master. E aí como que é o processo do restore desse banco? Restore database master. Agora é from disk, né, que eu quero falar de onde está vindo. Aí nesse caso vai ser dtmp master 1404.back. E aí é importante aqui no final, with replace, que é para sobrescrever o master que eu já tenho aqui na minha instância. Vou dar um Enter, e aí tem uma pegadinha aqui, tá? Quando a gente está usando o SQL CMD. Perceba que ele foi para a linha 2, só que saiba que ele não executou o comando de cima. Eu preciso forçar um Go aqui na linha 2 e dar um Enter, e aí sim ele vai executar. E aí olha só aqui o resultado que ele me deu. O banco de dados mestre foi restaurado com êxito, desligando o servidor SQL Server encerrando o processo. O que ele está dizendo? Que ele conseguiu restaurar o banco de dados master da forma que eu fiz aqui, e aí ele fala que ele está desligando o serviço tal, porque é preciso agora a gente fazer esse processo de religar ele para ele subir agora com essa base de dados master correta. Beleza? Então aqui a gente já fez o restore da base de dados master para uma possível eventual necessidade de recuperar um ambiente que teve um desastre. Eu vou fechar aqui o CMD, vou voltar lá para o meu Configuration Manager, vou voltar no serviço, dar 2 cliques nele e vou, antes de reiniciar a minha instância, eu vou lá no parâmetro de inicialização e vou remover agora aquele parâmetro "-m", que é para que a minha instância fique apenas em single user, para me conectar no formato single, beleza? Não esqueça de tirar isso. Venho aqui, seleciono ele, dou um remover,
Vou dar um aplicar, ele vai me dar a mensagem que precisa reiniciar, vou dar um OK. E agora eu vou reiniciar aqui o serviço. Note que ele ficou parado, vou iniciar ele. Como eu fiz a alteração, ele parou, agora estou iniciando ele. Beleza, agora ele já não está mais no Single User Mode. Vou me conectar nele aqui para confirmar se está tudo certo. Se eu consigo acessar. Beleza, consegui acessar a minha instância. Tenho aqui normal os bancos de dados dentro da minha instância. E tenho aqui também o meu banco de dados master, model, MSDB e TempDB. Vale ressaltar aqui, pessoal, que é o seguinte, eu restaurei o banco de dados master. E esses caras aqui, eles vêm junto? Não, eles não vêm junto. Esse cenário, eu estou somente sobrescrevendo o banco de dados master, entendendo que tudo está no mesmo lugar que estava antes. Os arquivos desses bancos de dados aqui de baixo estão íntegros nos locais onde eles estavam antes e por aí vai. Nesse caso, simplesmente o que eu fiz foi sobrescrever o banco de dados master com o meu backup. Imagina que ele tivesse corrompido, ele está num disco separado, corrompeu, eu preciso recuperar. Porque a minha instância agora não sobe porque o banco de dados master corrompeu. Vou fazer todo esse processo que você acabou de fazer aqui comigo pelo SQL CMD, restaurar o master, e aí como o restante está tudo ali em ordem, tudo no mesmo local, a minha instância vai voltar a funcionar aqui naturalmente, beleza? Vamos agora para os outros. Eu vou aqui agora, deixa eu abrir aquele arquivo. Deixa eu vir aqui em abrir. Está lá na minha área de trabalho. Script backup. Beleza, ó. Então lembra que eu fiz aqui do model também e do meu MSDB. Como que eu faço o restore desses dois caras? É a mesma coisa do MSDB? Tenho que colocar em modo único lá de acesso e por aí vai? Não. Tanto o model como o MSDB são restores comuns, como se a gente estivesse restaurando um banco de dados aqui a nível de usuário, que é aquele que a gente cria no ambiente. Como que a gente vai fazer esse cara então? Ó, vamos pegar um model aqui, seguindo o mesmo script, a mesma lógica lá que a gente fez do master. Restore, deixa eu deixar em maiúsculo, restore database model. Aí agora eu vou copiar esse cara aqui de cima. Vai ser from disk with replace. Vou selecionar, executar com F5 e ele vai sobrescrever lá o meu banco de dados model. A mesma coisa vai se repetir aqui para o MSDB. MSDB e aqui vai ser MSDB. Vou selecionar, executar e ele vai sobrescrever aqui o meu database MSDB na minha instância. Se eu voltar aqui e dar um F5, ó, veja que ele não criou database novo. Ele simplesmente sobrescreveu o master, o model e o MSDB, conforme a gente fez aqui os restores dele e o master através do SQL CMD. É importante você aprender sobre isso, porque não é tão comum de acontecerem problemas assim, em que você precise reconstruir esses bancos de dados de sistema. Mas a partir dessa aula você já aprendeu o porquê que é importante fazer o backup delas e principalmente como restaurar elas em uma eventual necessidade. Alguns pontos importantes aqui que devem ser levados em consideração. Quando você precisa reconstruir um ambiente do zero, e aí você vai manter lá a mesma estrutura de pastas, vai colocar os arquivos do banco de dados de usuário nos locais certinho, igual estava aqui nesse ambiente que sofreu o problema ali, por exemplo, você para restaurar o banco de dados master, principalmente, precisa manter a versão e os patches atualizados exatamente igual nesse servidor novo para que ele consiga ser restaurado esse backup do master. Se, por exemplo, você tiver com o ambiente oficial no SQL Server 2016 com o Service Pack 2 e nesse ambiente novo deixar o Service Pack 1 no SQL Server 2016, ele não vai permitir que você restaure a base master além daquele ambiente. Então você precisa manter equivalente para poder fazer o restore. E em alguns cenários pode ser que você restaure apenas o MSDB, que seja necessário ali recuperar os jobs e você vai usar apenas o restore desse database. Lembre-se de quando restaurar o MSDB, você precisar subir um backup dele em uma instância, lembre-se de conferir se os owners dos jobs, ou seja, os logins do SQL Server responsável pelos jobs existem naquela instância, porque senão você vai deixar ali algum login que não existe naquela instância
e o job vai falhar. Então é uma dica extra aqui para você ter atenção e conseguir deixar o ambiente da melhor forma possível quando você precisar fazer um restore desses databases internos do SQL Server. E essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha compreendido e que isso possa te ajudar no seu dia a dia, na sua jornada como um DBA SQL Server Júnior. Eu vou ficando por aqui, te vejo na próxima semana. Até lá, tchau!